Criada em 1994, a Casa Lar, Associação Irmã Carmen, funciona como uma instituição beneficente de caráter cultural e de assistência social. Ela surgiu porque no local se concentrava um número muito grande de famílias carentes que lhes faltavam, além dos elementos básicos, a subsistência, quem os ajudasse a resgatar a dignidade humana e a esperança de um amanhã para seus filhos. Então, a minha função é a busca política, não política partidária, mas a política de autossustentabilidade da instituição. Hoje a instituição é mantida através de doações, convênios com órgãos públicos e privados, mas a maioria delas com doações da própria sociedade em geral. Ricardo tem 16 anos e desde os 4 mora na Casa Lar. Ele e mais 7 irmãos chegaram ao abrigo quando ainda eram pequenos. 3 deles foram adotados por um casal francês, os outros 3 por casais brasileiros. Ele e outro irmão vivem desde então no abrigo. E onde é que estão os seus pais? Meu pai, ele faleceu faz, acho, 4 anos. Minha mãe, eu não sei onde é que ela tá. Faz tempo que eu não vi ela já. O que tu sonha ser? Eu? Não sei, a aula de arte eu sou bom, daí eu vou ver se sou engenheiro e arquiteto, né? Tu gosta de desenhar? Gosto. O que tu desenha? Desenho tudo. Casa, pessoa. Tu gosta do pessoal que trabalha aqui? Gosto. E eles são como uma família pra ti? São, eles tentam ser, né? O objetivo da Casa Lar é atender as crianças que são encaminhadas pela Justiça através do Conselho Tutelar. Elas moram no abrigo 24 horas por dia e exercem todas as atividades que uma família faz. Também é feito atendimento às crianças da comunidade, através de creche e aulas de reforço. Na segunda-feira tem aulas de cabeleireiro, nas terças tem aula de tapeçaria, tem a oficina de italiano, de espanhol, de capoeira, tem a escolinha de futebol, onde além das crianças da casa, também os da comunidade, a gente faz o melhor que a gente pode, né? Educar eles para proporcionar que no dia de amanhã eles estejam um futuro melhor. Todo dia a gente vai embora à noite e a gente diz, ai, que dia cansativo. Mas no outro dia, quando tu chega e eles correm, te abraçam e tu vê a mudança que eles têm, o antes e depois, de quando eles chegam aqui, depois de uns meses e de anos que eles passam aqui, tu vê a transformação, com certeza, não existe preço que pague essa gratificação, esse carinho das crianças. Muitas crianças acabam conseguindo encontrar a tão sonhada família. Esse é o caso de Letícia e Juliana, que foram adotadas quando ainda eram bebês. Aí dei entrada no fórum, né, da papelada, demorou pouco tempo, 6 meses eu consegui adotar a Letícia. E a Juliana já foi diferente. A Letícia tinha 5 anos e meio. E aí, assim, no momento eu nem pensava, né, em adotar. Queria, mas, né, não tinha planos ainda. Aí me falaram que tinha uma menina na Casa Lar, né? Aí conversei com o Sérgio e tal. Aí tinha aquele medo, né, de vir com algum problema, né, por causa da desnutrição. Aí em 11 dias eu consegui tirar ela da Casa Lar, né? Aí fizemos tudo, a papelada, tudo. Tive que fazer de novo o cadastro, né? Não é porque eu já tinha ela que eu não precisava fazer, eu tive que fazer de novo. A Juliana, depois que veio para cá, em um mês, ela já estava falando, né? Caminhou, né? Então, por isso que eu digo assim, tu tem que se dedicar mesmo, né? Tu tem que estar disponível para aquilo ali, para a coisa dar certo. É uma alegria muito grande para nós, assim, ter a Juliana e a Letícia, né? E eu digo para vocês assim, ó, filhos, não interessa se é adotivo ou biológico, o interessante é criar o vínculo, é amor, é carinho, é convivência no dia a dia. Isso aí é que faz a diferença. O que a tua família representa para ti? Amor. Amor? Isso. Letícia, o que a tua família representa para ti? Praticamente tudo, né? Me acolheram, me deram amor, carinho, tudo que eu precisei. Então minha família é tudo para mim. Como é que é a vida de vocês? Boa, bem boa. A gente tem um colégio bom, uma família boa. A gente tem tudo de bom. É tudo assim. Nossa vida é ótima. Sem palavras para dizer. O perfil das famílias que dão as crianças para adoção são de extrema pobreza e envolvidas com drogas, principalmente o crack. São crianças que sofreram abuso sexual ou violência doméstica. Ao chegar na instituição, a reação de cada criança é diferente uma da outra. Uns chegam adorando, parece que aqui é o paraíso, eu chego abraçando, chego beijando,
graças a Deus tem alguém que tá me olhando. Outros chegam totalmente desesperados. Porque por mais que a família não esteja agindo de forma correta, é a família que eles conhecem. É o pai, é a mãe. Então, a criança, ela é literalmente arrancada dessa família. Hoje, a gente atende uma demanda muito grande de pais que estão em presídios, tá? Porque o que a gente tem percebido, assim, que o que traz a criança para casa-lar não são atitudes da criança, mas sim daqueles que deveriam estar cuidando. Então, hoje tem acontecido muito que os pais vão presos em função de tráfico de drogas, tá? É uma demanda que está crescendo dia a dia. E mãe também, tá? Porque antes era muito pai, era preso, ou pai era alcoolista, ou pai era drogado. Hoje não. Hoje a mulher está bebendo tanto quanto o homem, está se drogando e está traficando tanto quanto o homem. Se o casal quiser adotar um bebê, o tempo de espera vai levar de 2 a 3 anos. Se não tiver preferência de idade maior de 5 anos, é bem mais rápido. Porém, não é a preferência da maioria das famílias. Fernanda tem 16 anos e sonha em ser juíza. Ela é uma das crianças que não se encaixam no perfil de adoção, mas tem a esperança de que a madrinha consiga sua guarda. Eu vim pra cá porque minha mãe não tinha condições de ficar comigo e com as minhas irmãs, porque a gente era em 4 irmãs, eu e as minhas 3. Aí a minha mãe saía de noite, e eu ficava com as minhas irmãs dentro de casa, bem dizer, eu era a mãe delas, né? Porque quem cuidava delas era eu. Daí denunciaram pro conselho e o conselho me trouxe pra cá. Daí vai fazer 2 anos que eu tô aqui, 2 anos e 2 meses. E quando eu cheguei assim, nos primeiros dias, como todo mundo, né, eu pensei assim bastante coisa, né, porque assim, quando eu via reportagem de outras instituições, falavam assim meio que ruim, né, mas só que daí depois eu vi que aqui era bem mais melhor, assim, e foi aqui que, assim, eu me tornei assim uma pessoa melhor, assim, com as tias aqui também, sim. As minhas duas, a de 6 a 17 e a de 5 foram adotadas juntas, foram para o centro. E a outra de 10 anos foi para o Turvo. É bem bom, porque a gente conhece bastante pessoas quando vem visitar a casa, daí a gente se torna bastante amigo delas, né? E também conhece bastante tia, que dão bastante atenção pra gente, bastante carinho, assim, coisa que lá em casa, como eu e muitas pessoas daqui não tinham, né? E também a gente conhece pessoas assim de fora, quando dá tempo a gente vai passear final de semana, coisa assim. E é bem legal, assim, estar aqui morando numa instituição. É como se fosse nossa casa, só que melhor, né? Quem pode ser adotado é qualquer criança ou adolescente de até 18 anos que esteja destituído do poder familiar, crianças abandonadas ou que tenham sofrido maus tratos. Quem pode adotar é qualquer pessoa maior de 21 anos com plena capacidade de suas faculdades mentais. Nem todas as crianças que vivem no abrigo podem ser adotadas. Muitas estão com processo em tramitação de destituição do poder familiar. Mas a estadia é temporária. A prioridade no processo de adoção é para o cadastro local, depois estadual e, em último caso, internacional. Existe um procedimento para habilitação. Hoje implica o que esse procedimento? Juntar os documentos, né, os documentos pessoais, juntar antecedentes criminais, juntar atestado de saúde, porque também se não tiver umas condições mínimas de saúde, não pode adotar. Comprovante de renda também é importante, não é o mais importante, mas também é importante. É feito um estudo social sobre esses casais que estão adotando, que querem adotar, né, que ficam na lista, e também é feito um parecer psicológico, vai para o promotor. Então, assim, essas famílias, elas ficam inscritas na fila. Quando uma mãe ou um pai decide entregar essa criança em adoção, a juíza manda seguir a lista, por ordem de antiguidade e por ordem de preferências. Pela nova lei da adoção, as crianças podem permanecer no abrigo por no máximo 2 anos, mas a demanda de crianças que ultrapassam a idade é bem maior do que a realidade. Existe um processo de destituição de poder familiar para tirar a criança de tal família. Existe o que a gente chama de liminar. Quando eu dou a liminar,
de suspensão do poder familiar, eu já consulto o cadastro. Para evitar, porque o processo pode demorar mais de 2 anos, para evitar que essa criança fique todo o tempo lá no abrigo, aguardando a finalização do processo, recurso e tudo mais. Só que daí a família tem que estar ciente que tudo pode acontecer, é só uma liminar. Pode acontecer da mãe ir até o final, recorrer, ou a sentença não ser favorável. Então, o que eu penso na criança? Felipe e Vitória também tiveram a sorte de encontrar uma família logo cedo, quando ainda eram recém-nascidos. Ao longo da vida, têm mantido uma relação com os pais do coração de amor e carinho incondicional. A gente estava tentando engravidar e um médico amigo nosso de Criciúma falou que tinha uma criança no hospital. Aí nós chegamos lá no hospital, levamos embora, no outro dia já resolvemos a adoção. O processo do Felipe foi bem diferente do da Vitória, né? Foi uma coisa bem rápida, tanto com o Felipe como com a Vitória. A gente sempre jogou aberto, né? Que eles não eram da barriga, mas eram do coração. Bem, a Vitória já veio bastante tempo depois. Daí nessa época a gente já teve que entrar numa lista de cadastro, e fomos informados de que teria várias crianças lá para adoção, lá na Casa Lar. Daí um dia fomos lá verificar e chegamos lá, a primeira criança que a gente viu foi ela. Fizemos uma questão de olhar outras, aquela ali olhou, parece que pintou um clima entre nós, assim, deu certo e adotamos. O abrigo funciona como uma grande família, onde as crianças recebem todos os cuidados necessários, além de algo essencial, que é o amor.